Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Não passou nem 100 dias e o pessoal da Teologia da Libertação, os chamados Padres da Caminhada, vocês já conhecem, eu já trouxe eles aqui, eles foram o que estava por trás daqueles ataques a o Frei Gilson, porque nós tivemos aí em março, durante o Rosário, na Quaresma, Frei Gilson muito atacado. Justamente esses padres gerenciavam todos esses ataques ao Frei Gilson, os chamados Padres da Caminhada. Eu fiz um vídeo que eu mostrei até a lista que nós tínhamos desses Padres da Caminhada. Pois bem, eles fizeram uma live. Os líderes ali desse Padre da Caminhada fizeram uma live. E tem lá o Padre Godoy. O Padre Godoy é um dos chefões ali, uma das cabeças pensantes atrás desse Padres da Caminhada. E durante essa live ele expôs algumas coisas e criticou abertamente o papado de Leão XIV, chamando de ambíguo, que não se posiciona, nem entre os conservadores, nem entre os progressistas, que o padre não está falando nada com nada, que o Papa não está falando nada com nada. Então é assim, se o Papa não se posicionar, vamos dizer assim, no lado progressista da igreja, querendo abrir a igreja ao mundo, os padres da caminhada já não gostam, já não aceitam, já criticam e já falam. Então eu cortei um trechinho da live deles e eu vou trazer aqui agora para que vocês vejam como eles são ardilosos, né? Se não jogar no time deles, já não serve. É isto que eles fazem. Então vamos escutar o ataque. Eu coloquei até um vídeo um pouquinho antes dele falar a respeito do Papa Leão para vocês verem o nível do que eles querem para a igreja. Se eles conseguissem implantar verdadeiramente esse pensamento deles aqui dentro da igreja, não existiria igreja mais, já teria acabado faz tempo. Graças a Deus que Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam, né? Porque senão elas já teriam prevalecido com esse grande movimento que quase destruiu a igreja, que foi o movimento progressista. E aqui na América Latina, esse movimento progressista foi capitaneado pela teologia da libertação. Vamos escutar então o tal padre Godoy na sua análise e na sua crítica ao Papa Leão. Vamos ver. Nós não estamos preparando os novos padres para conviver no Estado laico, que não é um Estado contra a religião, é um Estado que defende todas as religiões. Mas nós não estamos preparando os novos padres para isso. Então, o Estado laico é mais do que necessário para a gente poder, de fato, formar os novos padres e colados nessa perspectiva do Concílio Vaticano II. Essa perspectiva nos prepara para trabalharmos no Estado laico. A perspectiva de Trento, não, era uma perspectiva mais institucional. Quando eu falei que a Lumen Gentium, no seu primeiro capítulo, resgata a igreja como ministério, como mistério trinitário, foi exatamente uma reação ao padre, à igreja da cristandade, ao padre como funcionário público civil. Nós não somos isso. Então, por tudo isso. E, só para terminar, as comunidades eclesiais de base, que alguém perguntou, mas existe ainda? Existem.
mas não no modelinho da década de 70. Porque na década de 70, os nossos parceiros nas comunidades de base eram sindicatos fortes. Depois da reforma trabalhista do governo Temer, os nossos sindicatos foram pulverizados. A luta muito fraca, a luta sindical. Nós também tínhamos como parceiros os movimentos populares. Mas as grandes lideranças dos movimentos populares, eu vou usar a palavra meio pesada, foram cooptadas pelos nossos governos de esquerda mesmo. Então, nós não temos um movimento popular firme. Então, você não pode imaginar SEBS como na década de 70, onde ela tinha esses parceiros, porque esses parceiros foram pulverizados muito antes da SEBS. Então, SEBS existe? Existe. Nós temos comunidades centradas na palavra, nós temos comunidades com muita atenção para a realidade social, política, econômica, nós temos comunidades profundamente caritativas, correndo atrás, aqui e acolá, de socorro aos pobres. Nós temos comunidades tocadas por mulheres religiosas, consagradas. Temos tudo isso ainda. Agora, nessa nova conjuntura social, política, econômica e eclesial. E, por último, alguém falou do Papa Leão e falou que a direita está puxando o Papa Leão para as suas narrativas. Na verdade, o Papa Leão, no momento que nós estamos vivendo, ele não tem uma posição muito definida. Então, acaba servindo para essa disputa de narrativas. Então, quando ele fala da família, a direita fala, está vendo? Não a comunidade LGBTQIA+. Quando ele celebra uma missa em latim no rito de Pio V, está vendo? Esse é o nosso Papa. Então, ele tem gestos. Quando ele fala de comunhão, comunhão com quem? Comunhão nunca é neutra. Quando ele fala de unidade, puxar quem para a unidade? Então, por enquanto, o seu ministério é um tanto ambíguo e que serve para a disputa de narrativas. Vamos ver. Ele agora, dia 16 de agosto, ele completa 100 dias de pontificado. 100 dias é um tempo bom para a gente somar tudo que ele fez e falou para dar uma avaliação um pouquinho melhor. Eu estou fazendo isso, eu estou escrevendo já sobre os 100 dias de Leão. Vamos ver o que vai dar. Pois bem, então aqui claramente você vê a visão deturpada que eles têm da igreja. Antes do concílio, para eles, o padre era um funcionário público. E eu não coloquei a parte aqui, mas eles meio que tiram sarro, né? Do padre sendo altar Christi, aquele padre de altar, né? Que realmente veste a camisa do que é ser padre. Não, para eles o padre antigo, que era uma autoridade, reconhecido como uma autoridade, era, porque ele era respeitado como uma autoridade. Se tinha alguma coisa errada, você ia consultar o padre para saber os rumos. Eles não querem nada disso, eles querem um Estado laico, um Estado sem Deus, que tudo seja liberado. Agora, como que um padre que é da Igreja Católica quer que outras religiões que são contrárias à Igreja Católica sejam aí, né, na moral? Ou seja, como que você quer a divisão? Nós deveríamos querer que todos estivessem na barca de Pedro para que todos assim pudessem ter a possibilidade de experimentar aquilo que Jesus nos deixou, que são os sacramentos. E com os sacramentos seremos salvos. E daí quando você vê ele falar, os sindicatos se enfraqueceram, aí você começa a entender que o reino que eles pregam, que eles querem, que eles almejam,
é algo terreno, algo poder político, ou seja, os grandes parceiros deles foram cooptados pelos governos de esquerda. Ou seja, o que isso significa? Significa que tudo que eles fizeram foram para colocar no poder político pessoas que tinham pensamento como o deles. E resolveu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não. Nós estamos, na realidade, caminhando para um abismo, né? Essa que é a grande verdade. Então, queridos irmãos, não esperaram nem muito tempo para começar a descer a lenha, né? Tecer as suas críticas no Papa Leão XIV. Essa é os padres da caminhada e a teologia da libertação. Pois é, né? Estamos com a promoção que termina hoje da Livraria Católicos de Verdade, a grande Catena Áurea de São Tomás de Aquino, com 48% de desconto. Tratado da Verdadeira Devoção, 50% de desconto. Consagração a São José, 47% de desconto. Esses 5 livrões aqui, ó, História da Igreja, para você aprender verdadeiramente a história da igreja, também estão em promoção na nossa livraria. Então não deixe de aproveitar, não deixe de dar uma passadinha até meia-noite hoje a nossa promoção. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja Católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.